Olá, bem-vindos a mais um videocast do ECX. Eu sou Fernanda, gerente de produtos aqui da do ECX, e é um prazer ter vocês em mais um dos nossos episódios. E hoje de casa nova! Quem acompanha a gente viu que a gente começou numa casa bonitinha, depois a gente mudou para outra casa bonita. E como vocês têm engajado bastante nas redes sociais, têm escrito para a gente pensou bem e falou, por que não fazer um estúdio dentro de casa? E assim fizemos para melhor receber nossos convidados e trazer melhor conteúdo para vocês que nos acompanham. No videocast de hoje, a gente vai trazer um dos pilares fundamentais de operações de contact center e centrais de atendimento, que é o discador automático. E como sempre, eu tenho convidados ilustres que vão me ajudar a falar sobre esse assunto e trazer mais conteúdo para vocês. Certo, meninos? É isso mesmo, Fê. Muito bom. Vou começar apresentando para vocês o Cauê Franco, que é nosso coordenador de suporte ao negócio. Tudo bom, Cauê? Tudo bem, Fê, mais uma vez aqui, né? Que bom, que bom. E que seja assim muito mais Várias, vezes. né? Agora em casa, melhor ainda. Exatamente. Vou contar para vocês um pouquinho do Cauê. Cauê é pós-graduado em gestão de processos, com uma trajetória sólida há mais de 10 anos em call centers e há 6 anos na do ECX, certo? Isso mesmo. Atualmente, ele é coordenador de soluções de negócio, especialista em implantações com ênfase em soluções digitais que ajudam empresas a modernizar e otimizar suas jornadas de atendimento. É isso mesmo, Cauê? Exatamente, com muito afinco, ajudando sempre o cliente ali na ponta final. E coisa boa, e continua corintiano? Isso não tem sempre. como mudar, não tem como. Amém, amém. Não tem como. Não muda. Vai Corinthians. Isso aí. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, Cauê? Eu que agradeço. E nós temos também o Claudê Sá. Oi, Claudê. Oi, Fê, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada também por ter aceito o convite. Eu que agradeço demais poder participar deste momento. Tenho certeza que será um bate-papo fantástico. Vamos levar muito conteúdo para o pessoal. Será maravilhoso. Não percam o que vem por aí. É isso mesmo. Vou falar para vocês também um pouquinho sobre o Claudê. Claudê é especialista em cobrança digital com mais de 27 anos de experiência no segmento de cobrança. Então, fazendo umas contas rápidas, ele começou nesse mercado com 5 anos, certo? Digamos que Trabalho agora infantil. eu fiz 25 anos semana passada, mais ou menos isso. Então, ok. Graduado em administração com pós-graduação em gestão estratégica de negócios na FGV e MBA em varejo e mercado de consumo e marketing, ambos pela Exalc USP, é assim que fala? Exatamente. Área de atuação comercial, relacionamento com o cliente. Então, se você é cliente do Claudê, você tem essa grande bagagem aí para cuidar de você, certo? É isso aí, vem comigo e vamos juntos. Show! Claudê, agora uma pergunta. Claudê e Cauê. Hoje, gente, se rolar um Hoje é trava-línguas... Vamos lá. Mais uma pergunta que não quer calar. Claudê, é dos carecas que ela gosta mais? Olha, eu sempre ouvi dizer que sim, mas ultimamente tenho minhas dúvidas, viu? Eu faço a minha parte. Você mantém careca. Para garantir a minha cota, né? Tá vendo? Então, mulheres que estejam vendo também, ajudem a gente a manter o que é dos carecas que elas gostam mais, a tradição, e vamos ajudar o Claudê. Mas é a tendência, né? É isso aí. É a tendência, verdade. Então vamos lá para o nosso assunto, que é o discador automático. Você sabe o que é um discador automático? Vamos trazer para vocês um pouquinho disso. O discador automático, basicamente, é um sistema que automatiza o processo de discagem dos números dos clientes que estão lá dentro de um mailing. Lá no comecinho dos contact centers, os centrais de atendimento, isso era feito de forma manual. É como você está em casa, pega um telefonezinho, disca para alguém e vai lá falar. Espera que a pessoa atenda para se comunicar. Depois o pessoal de tecnologia olhou e falou, eu acho que aí temos uma grande oportunidade e vamos fazer essa discagem, né? Vamos automatizar esse negócio de ficar discando na mão, esperar que alguém atenda do outro lado, se é que é alguém, se é que não é outra coisa, e a gente pega essa ligação e manda para as PAs, que são as posições de atendimento, onde tem os agentes lá, o pessoalzinho que fala com a gente pelo telefone. Então, isso aqui é um discador automático. Dentro do discador automático, a gente tem algumas formas dele funcionar. Que aí é o que eu vou passar para o Claudê, que eu sei que você fez um material muito lindo, Claudê, para trazer para a gente, assim, se você pode explicar cada um desses tipos de discagem que é possível ser feito no discador automático. Sim, Fê, vamos lá. Bom,
A gente vê aí no mercado várias possibilidades de chegar até o cliente a partir do discador, né? Então, no discador você tem os tipos de discagem que passam por modelos dos mais simples, aquele onde sobe a ficha por atendimento, o atendente visualiza os dados do cliente e a partir daí faz a descagem, ou a descagem tem uma pré-programação ali para acontecer em 5, 6 minutos e assim por diante. Esse modelo no qual eu me refiro é o preview. Okay. Então, o preview, ele se assemelha a uma situação onde você chega num restaurante, à la carte, por exemplo, você pede lá o menu e escolhe, avalia qual é o prato que você quer, tal, e só depois starta o pedido. Tá. Mais ou menos essa lógica. Esse tipo de discador, ele deu origem a todo esse processo que a gente conhece hoje, né? Então, você consegue, a partir dali, ter uma clareza, um entendimento sobre o que falar com aquele cliente, quais são os pontos que você precisa chamar a atenção do cliente antes de iniciar a conversa em si. Então, a partir daí, o discador faz o papel dele, conecta o atendente com o cliente e ele desenvolve o atendimento. Show. Depois disso, nós temos um outro modelo, que é o Power, onde você não tem acesso a essa ficha, o atendente não tem acesso a essa ficha inicialmente, e o discador ele vai monitorar se esse atendente está ocupado ou não. Quando ele encerra uma chamada, o discador dispara a próxima ligação e vai fazer com que ele se mantenha ocupado numa ligação após a outra. Tá. Quando a gente compara esses dois modelos inicialmente, a gente entende o seguinte, que o primeiro ele tem uma característica mais de personalização. O segundo, ele é um processo de enfileiramento. Ele já tem uma tendência de manter o atendente mais tempo ocupado, né? Depois a gente entra com o preditivo. O preditivo é uma dinâmica onde o discador vai acionar vários telefones simultaneamente para entregar um alô para o atendente. Então ali você tem uma dinâmica onde os profissionais, em geral, o control desk, fazem ali algumas calibragens e o próprio algoritmo do discador ele vai entendendo algumas métricas e vai manter aquele operador, aquele atendente ocupado o maior tempo possível. Tá. Naturalmente que você tem alguns prós e contras, né? Se você acelerar demais, você derruba a ligação, você bate o telefone na cara do cliente, coisas do tipo. Se você acelerar de menos, você deixa o operador ocioso. E isso é muito prejudicial para o negócio. Mas, de forma geral, esses três modelos, eles se aplicam em vários modelos de operações, daquelas de 5 posições até as de 500 posições. Show, bacana. E a gente tem, eu vi que tem aqui alguns pontos de atenção que você já comentou, e tem até um ideal para que acho que como você estava falando, né? O preview para a operação que seja mais consultiva, que eu preciso analisar esse cliente, analisar histórico, alguma coisa, para eu poder falar. Mas mesmo nessa, eu entendo que o operador não disca na mão. Deve ter algum atalho, alguma coisa na tela que vai fazer a descagem. Exatamente. Ele não tem lá um equipamento telefônico na mesa dele para que ele faça essa descagem. Tudo acontece via software. Ah, ok. Então, na tela do atendimento, ele tem a ficha do cliente e tem lá o botãozinho para discar. Por vezes, seleciona lá o telefone que ele quer ou, se houver ali alguma inteligência de dados por trás, com o histórico, carrega-se ali na tela a informação de que aquele telefone é um telefone com maior propensão de contato com aquele cliente. Entendi. E aí o atendente faz a seleção. Nas outras duas situações, o Power e o preditivo, o discador dispara essa ligação em detrimento da ação do operador. Tá. Então, os telefones que foram carregados no mailing, de acordo com a disposição deles e com a forma como será feita a descagem desses números, vertical ou horizontal, isso vai acontecendo ao longo do processo e esse alô chega até o operador. Você tem uma vantagem interessante, falando do preditivo em especial, porque você consegue ali manter um nível de ocupação num grau muito maior comparado com os outros modelos. Tá. Né? Então só que tem uma contrapartida nisso, né? Quando você compara, pegando os extremos, que é um preview e um preditivo, você tem um fator no meio aí que é muito importante, que se chama conta de telefone. Isso mesmo. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é bastante crítico esse cenário. Entendi, show. E agora falando um pouquinho até trazendo, né, disso que você trouxe, a gente vai fazer só um linkzinho numa das soluções que nós temos também dentro de casa, na 2CX, que é como se fosse uma evolução do preview, talvez, que é quando a gente pode, além do telefone, eu vou olhar o histórico desse cliente e vou escolher um telefone. Eu posso escolher até
o canal de atendimento que, historicamente, ele mais fala com a gente, né? Mas, Então, é uma evolução de fato, né, Cauê? Né? Nem toda operação tem isso, né, Cauê? Não, hoje é bem difícil de encontrar porque a gente está falando já de uma omnicanalidade, né? Isso. Então não é só o canal de telefone. Você pode escolher, eu não vou acioná-lo mais pelo telefone porque eu já tentei 10 vezes e, sei lá, só ringa. Então no voice e-mail lá do iPhone. Sim. Então vou mandar um SMS, de repente olhando o custo, que é um pouco mais barato, ou vou mandar um e-mail, manda um e-mail, ou então você pode mandar direto um WhatsApp, que hoje é algo até que nós falamos no último episódio que eu participei, que acaba sendo um dos canais mais utilizados em questão Brasil, né? 93%, se eu não me engano, o índice era esse. 93% dos brasileiros utilizam o WhatsApp. Então hoje é um canal principal. Aí em questão de custo é aquilo que a gente avalia o que mais faz sentido. Se eu continuo lá fazendo o disparo de telefonia, né? Tentando um contato por lá, ou se eu faço essa variação de canais. Então é muito importante essa omnicanalidade, porque não só falando agora de discador, falando de outros caminhos que pode facilitar a localização do cliente final ali. Show. E agora sim, voltando para o discador, o que a gente viu aqui, esses 3 tipos, mas a gente tem ainda um outro tipo que não é muito divulgado, não é muito falado, mas que é o discador preditivo adaptativo. Que raio de negócio é esse, Cauê? Você consegue explicar para a gente, trazer o que é o preditivo adaptativo? O preditivo, ele faz um cálculo prévio, né? E o adaptativo, ele pega situações de adaptação. Então, a gente está falando de resiliência ali de um discador, né? Então, isso vai depender de um TMA, isso depende da quantidade de pausa que você tem. E tudo isso vai acelerando e desacelerando a força de descagem. Porque senão você vai ter um índice muito alto de abandono. Se eu simplesmente só coloco lá quantidade X de canal para discar e manda ver, isso acaba fritando lá o mailing que o cliente tem. Não tem uma boa assertividade, o hit rate também não é tão eficaz. E essa forma de adaptação é também, um exemplo, uma ficha que tem 5 telefones. Eu não vou discar para os 5 telefones ao mesmo tempo. Sim. Eu vou discar na sequência. Eu tenho uma discagem que a gente chama aqui de vertical, não, é diagonal, porque eu vou discando até encontrar o hit ali. Encontrei, eu vou identificar. É um contato produtivo? Sim. Se é produtivo, eu não vou discar para os demais telefones. Encontrei no telefone 2, não vou discar para o 3, não vou discar para o 4. Talvez numa renitência, mas não naquele momento. Então, a adaptação faz com que a inteligência do discador seja bem eficaz ali para a solução, para o produto, né? Então, esse adaptativo que entrou ali no preditivo fez com que ele fosse muito mais eficiente e mais inteligente ali numa questão de operação de cobrança, principalmente, que tem um hit rate ali de encontro, de localização de cliente pouco mais baixo que, por exemplo, um de vendas ou um qualquer outro produto assim que você tem uma localização maior. Entendi. Então, o diferencial do adaptativo é exatamente o algoritmo ali um pouco mais inteligente por trás da automação. Tá, mas nesse caso aqui, que o Claudet tinha trazido, que no preditivo eu preciso de alguém ficar parametrizando, fazendo essas configurações em algumas configurações, parametrização em algumas configurações. Exatamente. Em alguns indicadores. Sim. E aqui eu tenho que ter essa pessoa também lá olhando e ficar mexendo o tempo inteiro? Não da mesma forma, né? Não precisa mexer o tempo inteiro. Tá. Porque ele vai exatamente se adaptar. No momento que eu tenho um vale ali de localização melhor, eu vou desacelerar o discador automaticamente. Okay. Então, a adaptação é exatamente isso. Aumentar e diminuir a velocidade de descagem conforme for a necessidade ali de taxa de localização. E também aí ele faz um cálculo de TMA, sucesso, porque ele vai preparando as próximas descagens também para que você tenha um índice de ocupação muito bom ali na sua fila de atendimento, na sua operação, de acordo com aquela especificação ali da carteira, sabe? E aí, isso vai de acordo com o canal também que você configura, e ele vai acelerando e desacelerando de acordo com todas essas métricas e parâmetros que você define ali para aquela carteira. Entendi. Colaborando com essa questão, Sim. Quando a gente compara os dois, o preditivo e o adaptativo, a gente vê claramente um reflexo no profissional que está lá na ponta. Né? O Cauê comentou bem que você precisa de um monitoramento, mas não da mesma forma. Isso. Né? No preditivo, você acaba tendo uma intervenção humana porque você tem N fatores que compõem esse movimento da entrega do alô.
né? Então, desde o atendente lá na ponta logado, ou preenchendo uma ficha, ou alguma coisa do tipo. E no adaptativo, esse profissional ele vai ter um papel mais de monitoramento do que de intervenção. Entendi. No primeiro modelo, ele tem uma atuação mais forte em termos de mexer, de pilotagem. de pilotagem. Por isso que, quando a gente fala dos modelos preditivos, esses profissionais são muito requisitados, os profissionais de control desk. Eles precisam de uma bagagem um pouco maior para entender quais botões ele precisa calibrar para que aquela entrega seja mais adequada. E quando a gente fala de uma operação de call center, você tem as escalas de pausa, você tem as saídas atrasadas, as entradas atrasadas, você tem ali algumas variáveis que, por mais que você tenha feito esse primeiro processo de calibragem, ele leva um tempo e, dependendo do discador, bastante tempo. Sim. Se for um discador 2CX, a coisa é mais ágil. Mas ele depende muito dessa intervenção. Né? Entendi. E quando a gente fala do adaptativo, você tem ali um papel mais de monitoramento e de compreensão, porque o algoritmo vai calibrar de maneira eficiente e garantir a melhor performance na ponta. Entendi. Então, a gente está falando aqui que isso tudo traz redução de custo para contact center, os centrais, quem tem a central de atendimento, né? Exato. Redução de custo e aumento de performance. O que eu ia comentar também é que pode até esbarrar no cliente final, que é a gente que acaba recebendo ligação, que é eu não ficar recebendo acho que o Cauê trouxe que assim, o Claudei, perdão, que você falou, desliga na cara do cliente, né? Que pode acontecer quando está mal calibrado. Exatamente. Então isso pode também não acontecer, então pode ser que eu até chegue à satisfação do cliente também. Fala, cara, não vai mais ter que ficar desligando na cara de ninguém. Exatamente. E esse desligue, ele é muito comum no modelo preditivo. Por quê? Por vezes a operação está ociosa, daí o control desk vai receber aquela pressão operacional, que é natural do negócio, e tá lá o colega ali, daqui a pouco, a operação tá ociosa, tá o Cauê, me ajuda. Aí vai o Cauê lá, canal lá. Acelera o discador, bota canal para rodar. O que acontece? O mailing vai embora, por um momento você ocupa a operação e você começa a ter um drop atrás do outro, desligando na cara do cliente. E isso é muito ruim porque tem desdobramentos não só de custo, de produtividade e tal, mas esbarra em questões regulatórias, esbarra em questões de qualidade, de atendimento e afins. Mas um ponto importante aqui, até para a gente trazer para quem está assistindo, é cada discador de empresa, né? Cada empresa que possui essa solução de discagem, né? O discador automático, ela age de uma forma. Ela tem um modus operandi lá de funcionamento. E é importante a gente trazer aqui também que os pontos que foram citados aqui de desligar na cara do cliente, essa não é uma característica do manager, que é o discador automático da 2CX. Desde o seu nascimento, vamos chamar assim, que há mais de 15 anos, isso é nativo. A gente nunca desligou na cara de ninguém. A gente prefere lidar com a paciência, jogar com a paciência desse cliente lá. Coloca ele em fila e a gente tem vários artifícios para manter essa pessoa em fila. Dando mensagem, colocando a posição dela, o tanto tempo que ela vai poder ser atendida, que é melhor a gente, falando de custo também, eu segurar esse cara ali na linha e tentar fechar uma negociação, do que desligar na cara dele e depois ter que ligar de novo. Eu já paguei essa ligação. Exato. Ter que ligar de novo, aí desliga de novo, aí liga de novo, aí o cara olha e fala, não quero mais atender. A gente não faz isso, não desligamos, justamente para evitar os problemas que acontecem depois disso. Só pegando um gancho disso, claro. Que o adaptativo, ele tenta preparar para que não haja nem a fila, né? Exato. Caso haja fila, não vou dropar a chamada, eu simplesmente vou deixar em fila, coloco um áudio, uma música de espera ou algo nesse sentido, que mantenha o cliente ali, né? Mas o core mesmo do nosso manager, 2CX, ele prepara, de acordo com todo aquele algoritmo lá, quanto tempo eu vou demorar para entregar uma chamada para aquele cara que está em uma chamada. Então é quando eu vou iniciar a descagem para poder, terminou a chamada, eu já tenho uma próxima aqui para você. Perfeito. Manter aquela ocupação, uma linha alta. E a gente estava falando agora de custo, que isso tudo custa, né? Isso. A gente tem que ajudar nossos clientes também lá a reduzir, porque cada vez mais
os contratantes de você que é cliente estão apertando o cerco, falam assim, meu Deus, como é que eu faço isso aqui virar? Como é que essa rodinha gira? Então a gente vai entrar na questão de redução de custo. Do que você trouxe, Cláudia, eu entendi que usando um discador preditivo, dependendo da operação, mas usando bem o tipo de discador para determinada operação, isso vai trazer uma redução de custo. Sim. É isso mesmo? De forma absurda. Né? Porque o que a gente vê no mercado? Por vezes o contratante vai até o seu contratado e fala assim, olha, eu vou te mandar um volume X de papéis, isso representa lá 40, 50 posições de atendimento, por exemplo. Então, a questão óbvia é, preciso colocar no discador. Sim. Não tem como cobrar isso de uma forma diferente que não tem um discador ali. Ok, escolhe-se o discador, mas, em geral, o pessoal não leva em consideração todo o potencial que o discador tem. Em geral, a tomada de decisão é baseada exclusivamente no preço da licença. E isso, invariavelmente, é um tiro no pé. Então, é preciso que se avalie todo o potencial que o discador tem, toda a tecnologia embarcada naquele discador, e isso não significa que será o mais barato. Né? Nem sempre. Em termos de licença. E essa questão do impacto de custo, você vai enxergar lá na linha final. Porque se você tem um discador que ele não é performático, e você tem uma taxa de ociosidade absurda na operação, e você tem uma taxa de entrega baixa, de localização baixa, de alô baixo, tudo isso se reflete em você empreender em mais esforços, começar a agregar uma série de canais paralelos para acionar. Então está discando agora, em paralelo saiu um SMS, saiu uma ação de WhatsApp, e quando você vai ver o custo daquilo, ficou super alto. Então a pergunta é, será que aquele discador é o adequado para o seu negócio? Então, quando você fala do discador, você precisa entender quais são as variáveis que de fato diferenciam um discador do outro. E a partir desse ponto, entendendo qual é a tecnologia que está embarcada, qual é o potencial de entrega. A 2CX, por exemplo, tem várias licenças no mercado, muitos clientes satisfeitos, e a gente vê claramente, eu que já estou bastante tempo nesse mercado e ouço, e já usei alguns discadores, dicas de passagem, a gente vê claramente como isso faz a diferença. Na hora em que você olha para uma solução que ela tem uma flexibilidade em termos de acionamento, ela tem um nível de inteligência que busca a melhor performance, a melhor entrega, que se adapta muito rapidamente às várias interferências que o processo tem ao longo do atendimento. Né? E quando a gente fala do custo de telefonia em especial, estamos falando de uma linha de despesa que está entre os top 3 de uma operação de call center. Né? Pessoas, ações e telefonia, ora numa posição ou na outra, mas estão sempre ali entre os três. Né? E quando a gente para conversar com os donos dos escritórios e tudo mais, há sempre uma reclamação comum, né? nesse sentido. Poxa, minha conta de telefonia é muito alta. Por vezes, eles vão apertar os fornecedores de telecom. Né? Vai espremer lá o pessoal, fala, baixa um pouquinho mais, tal. Ok, faz parte do negócio. Né? Sempre isso. Mas quando a gente para fazer uma análise e entender melhor o cenário, por vezes o discador é que está provocando aquele custo exagerado. Né? Então, quando você entende que o discador ele é parte integrante de um processo estratégico, não um canal puramente, você passa a olhar isso de uma forma diferente. E aí, se você vem num discador de mercado ali, terceira, quinta linha, e você fala assim, eu pago R$70 na licença do discador, e aí você vai ver, você paga R$50 mil de conta de telefone. E do outro lado você teria, né? Fora a mão de obra ainda, que Não aí falando de preditivo, adaptativo e tudo isso, tem discador que a licença é barata, mas aí você tem que investir na parte de staff. Exato. Aí são 2, 3 control desks a mais, planejamentos e assim por diante. Então, até puxando um gancho aqui do que o Claudio está falando, aí a gente já está falando muito de retorno sobre investimento, né? Aí aquela sigla que está na moda é o ROI agora. Então, faz muito sentido. Não é só olhar o valor do preço, licença do discador. É o quanto ele te traz benefício na linha final também. Quando vai fechar a conta e passar a régua, faz muito sentido. Pô, economizei aqui em 2 vagas aqui de X dinheiro. Isso também entra na conta ali do investimento que você fez no discador. Então, às vezes, a licença que é R$10 mais cara, no final das contas ali te deu uma economia de
de 2 dinheiros também. Isso, exato. Tem um outro indicador interessante também aí, Cauê e Fê, que é o custo por real recuperado. Sim. Né? Quando você apura lá na linha final, para cada R$1 que eu recuperei, quanto me custou? Exato. Né? Então, quanto mais perto de zero, mais eficiente você foi. E quando você traz para essa conta todos esses insumos de investimentos em ações, na licença do discador, etc., você toma um susto. Né? E aí esse número conversa muito de perto com o DRE. Quando você vai olhar o DRE, você fala assim, pô, essa carteira não me dá margem positiva. Por que me dá margem positiva? Você vai abrir, de repente tem gente demais, etc., mas algumas dessas sobrecargas financeiras que acontecem ali dentro, elas são alicerçadas por uma decisão ruim no investimento, numa solução de discador, por exemplo. Sim, é verdade. Tem também um dos custos que você trouxe aqui, que seria o primeiro que a gente fala, que é com pessoas, né? Acho que todo mundo que tem contact center, todo mundo que tem uma empresa, o custo mais caro é em pessoas. E não tem como a gente não ter pessoas para fazer esse mercado girar, né? E aí, Cauê, aproveitando isso aqui, como que um discador, os tipos de discagem, né? O discador automático consegue fazer com que uma PA seja mais rentável, aproveitando que a gente está nesse assunto de custos? Sim. Hoje em dia, a gente não trabalha mais como antes, né? Como você falou, no início era a caixinha que descava de forma manual, era algo um pouco mais limitado. Hoje, toda essa tecnologia, todo esse avanço que teve, trouxe a parte de inteligência também para os discadores. Sim. Então, por exemplo, no 2CX nós temos um módulo que gerencia toda a estratégia ali de um mailing, que você coloca toda a sua base, não precisa ficar importando mailing toda hora, que só para isso a gente tá falando de uns 2 Ctrl+10, que ele precisa toda hora imputar carga, aí tira a base, sobe base. Subiu de manhã toda a sua base lá, fez as regras de renitência, que é muito importante. Então, saber quantas vezes vou ligar, o intervalo que eu vou ligar, porque aí você capta o best time to call lá, que é a hora que você vai encontrar o cliente. Então, tem que ser assertivo. Não é só o massivo. Vou disparar milhares de mensagens. Não, vai gerar custo mesmo. Mas se você for assertivo, fizer uma higienização de base, tudo isso, você com certeza vai, na linha final ali, vai ficar no verde. Por quê? Essa inteligência, essa automação que traz ali a parte de algoritmo, não vai precisar ficar pilotando toda hora, não vai precisar tanto de mão de obra, porque uma vez que você subiu ali com o módulo de estratégia, fez a regra de renitência tudo certo, do jeito que você subiu de manhã, você termina o dia só para fechar o resultado ali, extrair o relatório, ou já tem até uma API ali que já mostra tudo num dashboard ou algo do tipo que também nós temos dentro da plataforma, só coletar o resultado. Então, acaba investindo em outras partes e pulando um pouco essa parte de mão de obra, que acaba na linha final ali, ficando ou no 0 a 0, às vezes no vermelho, por tanto investimento em mão de obra. O custo de folha, ele realmente em toda organização, ele é bastante significativo, né? O desafio para esse setor em especial é você conseguir contratar profissionais que agreguem o máximo de valor naquilo para qual eles são contratados. Né? E muitas vezes, por conta de soluções que não são tão preparadas ou não agregam tanto valor, por vezes você precisa ter uma sobrecarga de profissionais para conseguir fazer a roda girar na velocidade que você precisa. E eu vejo que em soluções como a da 2CX, por exemplo, acompanhando meus clientes lá na ponta, eu vejo claramente que, apesar dos treinamentos, muitas vezes eles não utilizam todo o potencial da solução. E eu falo isso porque eu participei de treinamento, eu participo de alguns, então não é porque alguém falou rapidamente, não, alguém explicou, entrou na tela, mostrou como é que faz. E quando eu vou lá na ponta, eu gosto de sentar do Ctrl+10, que é o dono da empresa, são assuntos diferentes, mas a gente vai entendendo a dinâmica de como cada um tem a sua leitura, a sua percepção das nossas soluções. E quando você senta com o pessoal que está ali com a mão na massa, no discador, e você olha e fala assim, poxa, mas por que você está usando o mailing mais simples que nós temos na solução se você tem um mailing com 123 campos? Exato. Não, mas eu não sabia. Como não sabia? Nós falamos isso no treinamento, eu estava lá. Tem tanta informação que você descarta simplesmente. Exato. E aí quando você senta com o pessoal e começa a mostrar, olha, você sabia que você consegue montar uma estratégia cruzada? Primeiro benefício, que o Caio colocou aqui, você não precisa ficar subindo vários mails ao longo do dia. Primeira coisa. Eu falei, segundo,
a partir do momento que você faz essa carga, você começa a trabalhar com estratégias cruzadas. Então, se você tiver, por exemplo, uma escoragem, você vai subir num campo custo essa escoragem e você vai segmentar lá dentro, vai fazer filtros. Então, eu vou discar 50% para essa fatia, 10% para essa, 20% para essa e complementar o restante com a outra. Vou acionar o grupo A, quando terminar ele já pula para o grupo B sem eu precisar lá e mexer e parar o discador. Não, a coisa acontece, né? Então, essa questão da usabilidade, você conseguir garantir com que o usuário aproveite todo o potencial que a solução tem para entregar, faz toda a diferença. E quando eu vou conversando com o pessoal, vou mostrando, a gente senta para fazer junto a coisa acontecer, eles começam a entender e perceber o quanto aquilo agrega valor. Fala assim, poxa vida, eu fico me matando aqui, porque começa a dar ociosidade, a operação grita, vai eu preparar o mail correndo, aí a estratégia já foi pro ralo, porque na pressão faz o recorte e sobe logo. Aquela sobrevida lá de quebras, né? Só fala, nossa, agora tá bombando a fila, mas o mailing dura 10 minutos. Exato. Aí já começa a reclamação de novo. Exatamente. Então, ele, de fato, ele não consegue, não é nem culpa do colega, é porque a gente sabe como que é o dia a dia da operação. Né? Tem que ser rápido, tem que ser ágil. Então, quando ele consegue entender isso agrega muito valor. Eu costumo dizer o seguinte, que o pessoal sai de uma condição de 80% execução, 20% planejamento, e inverte a coisa, né? Inverte total. Vai para 80% planejamento, porque a ferramenta faz praticamente tudo. Então você não precisa ficar o tempo todo ali mexendo, né? Então isso ajuda demais. Show. E um assunto também que está bem aderente, que são as adequações que a Anatel fez, as mexidas, né? Que a Anatel fez, o Procon fez, o Não Perturbe, tem todo esse monte de coisa. A gente sabe que é visando a qualidade no atendimento, o cliente final, que não quer ser importunado, ficar atendendo aquele número 50 mil vezes no dia, a gente sabe de tudo isso. Mas também sabemos que, afinal de contas, é o nosso mercado, é você que está assistindo aí, que é assim, como é que eu faço para eu discar? Como é que eu faço para chegar no cliente final que está cada vez mais difícil? E também a agilidade em promover as adequações nas ferramentas, nas soluções de discagem, enfim, para se adequar a essas normas que vem vindo, cada hora aparece uma nova. O que a gente faz? Então, aproveitando isso daqui, também, Cauê. Sim. Eu sei que a 2CX a gente tem uma grande equipe de desenvolvedores, o pessoal do suporte também que mantém, de atendimento ao cliente, implantação. Então, assim, a empresa é uma empresa bastante robusta, com muitos profissionais extremamente capacitados, mas a gente precisa trazer, assim, qual é a agilidade que a 2CX tem em promover essas adequações no produto. No produto e passar para o nosso cliente. Sim. Até falando de Anatel, que foi a primeira assim, que mais espantou, né? Na época todo mundo falou, vou tomar uma multa de 50 milhões. Não, calma. Tanto é que quando foi entrar em vigor, nós já tínhamos a solução pronta. No outro dia já estava aplicado em todos os clientes, 100% dos clientes 2CX. Já estavam com a solução que conseguia garantir a regulamentação para que não fosse lesados. Sim. Né? Então, em questão de força de descagem, em questão ali do que tem que completar, a gente conseguiu dar a volta nisso e entregar dentro do prazo do despacho lá da Anatel. Então isso foi muito positivo, porque olhando concorrência, a gente viu que alguns não conseguiam, de fato, se preparar e atender o prazo do despacho, né? Então, a gente sempre tenta sair um passo antes para que, de fato, quando for entrar em vigor, a gente já tem a solução aplicada. Outra coisa agora, voicemail. A gente já tem também uma solução que consegue captar isso. Já falam sobre uma nova atualização de iOS que vai vir para 2026, que a gente também está trabalhando em cima disso. Então a gente marca ali dentro do mailing. E aí tem que usar a parte da inteligência. Não adianta a gente dar a informação também. E aí o cara simplesmente fala, deixa pra lá, vou continuar discando 20 vezes no dia, que alguma hora esse cara vai me atender pelo cansaço. Esse número que não existe vai atender, porque eu tenho fé. Então não é mais nesse cenário de massivo, não é mais uma força bruta, é uma força inteligente. Então, saber a hora de ligar e também saber a hora que tem que migrar para um outro canal. Sim. Então, não é insistindo lá no telefone, beleza, que o core é telecom, mas chega uma hora que tem que migrar. Um WhatsApp, um SMS, porque entendendo ali como funciona o seu mailing, sua base, você vai mais assertivo.
E assertividade hoje é a chave do negócio para todo call center. Não só força bruta, não adianta. Tem que ser estratégico. Faz tempo que a força bruta deixou de fazer parte desse cenário, né? Não faz mais sentido. A força foi no começo, lá quando tinha só o power lá que discava, não sabia nem para quem, botou o telefone e discava. Então hoje você tem retorno de telefone que não existe, você tem que pegar aquilo, tratar, fazer higienização. Não é só, vou continuar porque uma hora vai me atender. Um telefone que não existe não vai existir mais, gente. E se existir vai ser de outra pessoa. Então não adianta insistir assim no erro. Tem que insistir, mas porém com inteligência, com estratégia, né? Que com certeza vai funcionar. E em relação a soluções também, quando veio a parte da Anatel, a gente descobriu que ia ter um up ali também no custo de telecom. E com isso a gente veio com uma outra solução também, que a gente chama de pré-connect, que a gente não conecta mais todas as caixas postais. Né? A gente consegue identificar antes, consegue dropar a chamada antes, porque a caixa postal ela tem um código igual a um atendimento telefônico. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir nessa parte para que, de fato, ali elevasse só para manter lá os 15% de long call, que era a obrigatoriedade da Anatel. Então, a gente atendeu a parte da Anatel e também atendeu a parte do bolso do cliente que ele ia sentir ali na ponta final. Eu acho que os clientes ficaram muito satisfeitos com isso, porque olha, se tem uma parte no corpo que dói, é o bolso. É o bolso. Isso é muito é o órgão mais sensível do corpo. Esse sempre dói. E temos um outro assunto também, que a gente sabe, cada empresa tem o seu discador automático, mas junto com a ferramenta do discador automático, cada empresa tem suas outras funcionalidades que trazem benefício para a operação, para o cliente, para quem contratou, e lá para os operadores e lá para frente para o cliente final, que é a gente que fica recebendo a ligação. Então, falando um pouquinho do manager, além do discador automático que a gente tem, com as configurações corretas, dá para transitar em todos os tipos de discagem, desde o power, o preview, o preditivo, o adaptativo, que é o que a gente vem desde o comecinho, mas tem também o ears. Tem um monte de relatório, tem um monte de painel, tem um monte de configuração, tem gestão de escala, tem tabulador, tem softphone próprio que pode ser instalado direto no computador, pode ser na nuvem, tem um armazenamento de dados, tem instalação de tudo quanto é jeito, pode ser na sua casa, na casa é empresa, pode ser na sua empresa, pode ser na nuvem. A gente tem uma nuvem, tem a nuvem da AWS, que é o nosso parceiro de negócio. Então, eu sei que a 2CX tem tudo necessário para qualquer tipo de operação. Tô certo? Certíssimo. Até aqui, ok. Então, Claudê, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua expertise, indo nos clientes e tudo mais, do EARS, que é a nossa ferramenta de detecção do que está acontecendo do outro lado da linha. O quanto isso beneficia, o quanto isso foi sensível com o que o Cauê trouxe, que foi uma nova caixa postal de sistemas do iOS. Sim. Então você pode trazer a sua expertise disso, por favor? Eu quero dizer para os donos de escritório que estão assistindo a gente, que se você quiser que o discador 2CX seja instalado na sua casa, nós também providenciamos. Isso. Não tem problema nenhum. Não Pode ser feito onde você quiser. Bom, falando um pouquinho dessa classificação das chamadas, quando a gente olha para a história, né, a coisa surgiu ali numa época onde você tinha basicamente um acionamento e um atendimento. Então você não tinha um filtro, né, e você tinha uma expectativa de atendimento humano do outro lado, porque era a característica, as pessoas se comunicavam muito por telefone, era comum termos o telefone fixo, né, na residência, né, até que a coisa foi morrendo. Com o passar do tempo e o avançar da tecnologia, essa classificação das chamadas, elas ganharam corpo e começou-se a detectar caixa postal e humano. E a partir daí, os call centers começaram a ganhar mais eficiência. Então, você começa a entregar mais qualidade de atendimento para a operação, que desenvolve negócios, sejam vendas ou cobrança, recuperação, e você começa a limitar a entrega, entre aspas, da sujeira que vai para a operação, ocupando o tempo do operador e numa situação não produtiva. Ele está ocupado, mas não está sendo produtivo, né? E a consequência disso é custo.
E com o avançar da tecnologia, você começou a o mercado começou a entender que essa etapa de classificação, ela precisava de aprimoramento. Então vieram detecções que mapeava a caixa postal humana da gravação, porque durante um tempo as operadoras de telefonia começaram a mudar, até com no início era um espaço bastante longo entre uma alteração e outra. Depois isso começou a encurtar, e quando você percebia já tinha uma fala nova de caixa postal muito humanizada, e você entregava para o operador, e o operador, você ligou para o Claudet após o recado, é caixa postal. Você olhava o relatório e falava, meu Deus, o que está acontecendo? E isso a tarifa correndo. E a tarifa correndo, exatamente. O dono do escritório quase infartando, falou, meu Deus, esse discador não funciona. E na realidade, não é que não funcionava, né? É que a tecnologia ela estava avançando, as operadoras também evoluindo do lado de lá e fazendo a coisa acontecer. A roda estava girando. E para que isso acontecesse e chegássemos no que temos hoje como IRS, foi necessário mais um passo. E foi aí que a 2CX entrou no circuito, né? E o IRS veio para elevar o patamar desse processo de classificação. Então hoje, quando se tem o Connect do outro lado, você tem não só a detecção do alô, mas se o cliente demora um pouco para responder, você consegue detectar elementos de fundo que validam se aquilo é uma ligação real ou não. Se aquilo, por acaso, é uma sinalização de máquina, porque você tem um silêncio doloroso ali de fundo, né, quando é uma situação mais mecânica e tal, que não condiz com uma situação de atendimento humano. Então o IRS ele vem com um poder de classificação muito forte, com uma tecnologia muito forte, que faz com que 99% dessa classificação seja assertiva. E isso proporciona para a operação uma agregação de valor muito grande. Você entrega um valor de maior qualidade lá na ponta, você aumenta a chance de converter negócio, seja qual for a linha, e por consequência você tem um equilíbrio na linha de custo muito importante. Por quê? Na medida que você consegue detectar com maior excelência e maior qualidade, você tira aquele lixo que iria para a operação e deixa ele de lado. Então você torna a operação mais produtiva, mais eficiente e, em contrapartida, você consegue equilibrar um pouco a linha de custos, né? Trazendo um exemplo prático que aconteceu numa experiência que eu tive num cliente, nós estava rodando tudo certinho lá, o IRS e tal, e no outro dia de manhã o cliente me ligou desesperado, falando assim, Claudet, minha conta de telefone mais que dobrou. Eu não sei o que está acontecendo, preciso de ajuda. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Como assim a conta mais que dobrou de um dia para o outro? A gente já ouviu muita frase de que a natureza não dá salto, né? Então não tem como a conta dobrar simplesmente. E a partir daí a gente foi entender, o botão do IRS foi desativado. Então, desligaram a funcionalidade. A detecção ali. E aí o que aconteceu? Descarregou-se um monte de caixa postal, de número inválido, sinal de operadora, lá na operação. Então, isso fez com que a conta do cliente mais do que dobrasse, e como ele tinha um processo de projeção linear, imagine que começo do mês a conta dele curva enorme, né? Foi lá para a lua, né? E ele ficou desesperado com toda razão. Sim. Mas a gente conseguiu detectar com velocidade e falou, olha, habilitou-se, a coisa normalizou. No dia seguinte, a conta já tinha retomado ao patamar esperado e depois de mais alguns ajustes, a conta de telefone, inclusive, reduziu, comparado com o histórico. Então, isso mostra a eficiência do IRS. Sim. Né? E eu vejo que isso entra na questão da usabilidade. Quanto mais a gente capacita os profissionais lá na ponta para usar as nossas soluções, mais eles entendem, mais valor agregado, mais valor eles extraem das soluções, né? E com isso a gente consegue colaborar muito com os resultados dos negócios, dos vários negócios call center, né? E esse indicador que ele olhou, né? Eu imagino que seja um indicador dele, né? Dele. Que ele já tinha projetado, enfim. Mas a gente tem também indicadores dentro da ferramenta, né? E aí, Cauê, nossa, tem muita coisa. E aí, o quanto esses indicadores, o softphone, o tabulador, os relatórios, os painéis, enfim, todo aquele monte de funcionalidade que tem, agregam valor na operação. Até um ponto importante, não deixar cair no esquecimento, o IRS já está incluso na ferramenta, tá? Isso. É só um botão que se ativa, normalmente já vem
ativo de fábrica. Então já tem lá, não precisa contratar nenhuma classificadora de mercado, tá? Então isso é muito importante, que contratou 2CX, tem direito ao WIRS, a essa parte aí de economia também. Tá no pacote. Tá no pacote. E em relação aos demais, relatórios é o que nós mais temos dentro do sistema. Então, até mesmo a parte de bilhetagem, você consegue ver dentro de um gráfico, você cadastra ali as suas tarifações das suas operadoras e ele vai te mostrando essa curva em um gráfico. Então, é rápida a detecção. E ter relatórios prontos é importante para uma tomada de decisão rápida. Então, você identifica rápido, você consegue colocar gatilhos também, ó. Por dia eu posso gastar X dinheiro. Atingir, mas eu não podia atingir isso agora. Tô na metade do meu dia de operação, o que aconteceu? Detecta que tem um problema, e aí a forma de agir é mais rápida, acaba sendo mais eficiente por ter todos esses relatórios, seja de indicador, seja de custos, seja de performance. Então, dentro da plataforma já vem com tudo isso. Não tem uma versão Pocket, não tem uma versão Lite. É full completo para todo mundo. Tá? Então, o preço que a equipe de vendas passa para o pessoal já tem tudo isso que a gente está falando aqui. Não tem pegadinha. Módulo de estratégia, tem tudo isso. Não tem aquela linha pequenininha, não tem nada disso. Não existe. Exatamente. Já está embutido no preço da licença lá. Isso é muito bom para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo. Se vocês ainda não são clientes do 2CX, não percam tempo. Procurem nossa equipe de vendas. Vem com a gente. Vem com a gente, isso aí. E agora a gente está chegando no finalzinho, mas agora a gente tem spoilers sobre melhorias do produto. Isso é muito bom. Sempre inovando. Pega a referência. Até pegando a referência que o Claudet falou aqui, uma das coisas que a gente vai ter é melhoria no discador preditivo adaptativo, porque agora nós vamos ser talvez o primeiro discador do mercado com inteligência artificial. Então, de novo, se você ainda não é cliente do 2CX, não perca tempo. Vem logo ser um parceiro do 2CX. E além de ter IA, eu vou até ler aqui, gente, porque tem tanta coisa, eu vou pincelar o que é importante. Anonimização de dados sensíveis na tela do operador. Isso é muito importante, porque tem um outro assunto também que está bastante em alta, que é segurança dos dados. LGPD, super importante. Então, é importante falar aqui também, também parabenizando toda a nossa equipe de infra que conseguiu fazer com que a 2CX fosse licenciada e ganhamos o selo de ISO 27001 de 2022, que é de segurança da informação. Então, também, se você ainda não é cliente, está inseguro, meu Deus, o que eles fazem com meus dados, vocês podem ter certeza que a 2CX é a melhor empresa para cuidar dos seus dados e os dados dos seus clientes. Então, anonimização de dados sensíveis na tela. A gente vai ter criptografia de gravação, separação de visualização lá no painel de operadores por supervisor, além de IA no discador. Vai ter melhoria no discador preditivo adaptativo. E tem mais algumas coisas aqui que eu não posso falar, porque a gente está bem pertinho do CONAREC 2025, que é onde a gente vai fazer o lançamento dessas melhorias que eu trouxe, dessas novidades, e muitas outras que a gente não vai falar agora, vamos deixar só para o CONAREC. Ou seja, se quiser saber, passa no stand, né? Vai lá no nosso stand visitar a gente, isso mesmo. E assim a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês. Muito obrigada, Claudet, pela participação. Muito obrigada, Cauê, também pela participação. Obrigado, Fê. Por nada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Que bom que vocês voltem mais vezes. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se tiver dúvidas ou quiserem saber de mais algum tema que a gente possa abordar aqui, escreve pra gente nas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês. Com isso a gente vai ficando. Um beijo e até o próximo videocast.